Bom dia para aqueles que estão entrando ao vivo no Papo das 10. Boa tarde, boa noite para quem vai assistir depois, quem está acessando esse vídeo em outro horário, que não ao vivo. Vou esperar mais um minuto e aí a gente começa. Oi, Eline. Bom dia. Está me ouvindo bem, Eline? Jaqueline. Você me ouve bem? Sempre pergunto isso para a primeira pessoa que entra. Hoje foi você. Olha a musiquinha acabando. 9h50, bom dia. Bom dia para quem já entrou, bom dia para quem vai entrar. Uma quarta-feira, dia 28 de julho, vamos encerrando mais um mês desse ano que está voando, né? E aqui em São José dos Campos, um dia de chuva, depois de muitos meses, estávamos precisando de chuva. Do frio não estava precisando, não. Até porque eu não me dou muito bem com o frio. Mas tudo bem, seja bem-vindo o frio também. Promessas de dias bastante gelados aí pela frente. E hoje eu estou começando a live um pouquinho mais cedo, que eu tenho um evento importantíssimo logo na sequência. Então 10h30 no máximo eu preciso estar encerrando para pegar o carrito, nosso carro, e ir até Guarulhos, resgatar meu filhote, meu filho que está vindo de Porto Alegre. Foi lá passar 2 semanas com os avós e eu vou lá buscá-lo. Oline, se você estiver me ouvindo, você pode dar um toque, se você está me ouvindo direitinho. Estou preocupado aqui com se o som tá ok. Se você puder me dar um toque. A movimentação está pequena ainda. Não sei se é porque eu comecei um pouco mais cedo. Mas também não sei se você está online agora aí, Eline. Deixa eu ver aqui. Gente, que medo de estar falando. Ah, que bom. Ótimo. Obrigado. Muito obrigado. Que daí a gente continua e as pessoas vão entrando aos poucos. Eu sempre falo isso, não tem problema que a gente faça uma live para uma pessoa, para 10, para 100. Os vídeos ficam gravados, as pessoas assistem depois, né? Então, é isso. Hoje eu escolhi um tema que, a princípio, tal como na semana passada, pode parecer um tema pesado. Semana passada a gente falou de dor, falamos de sofrimento e hoje a gente vai falar sobre o medo. E eu estava até olhando... Oi, Viviane, bom dia. Estava até olhando os cartazes, né? A sequência de cartazes que eu fiz para a chamada, para essa live de hoje. E eu botei umas imagens, né, assim, que dão medo, né? Umas imagens que geram medo, se a gente olhar assim, despretensiosamente, né? Umas imagens com sombras e tal. Mas a ideia era essa mesmo, é despertar curiosidade para o assunto, né? E a gente vai ver que não temos que ter medo do medo. Não temos que ter medo do medo, ele pode ser um aliado nosso. A gente vai ver como que a gente vai tratar desse assunto. Porque existem diversas maneiras de abordar o assunto medo, aliás, qualquer assunto. Bom dia, Mercedes. Né? A gente vive num mundo repleto de informações e eu diria que qualquer assunto que vamos tratar permite diversas abordagens, né? O Papo das 10 tem como mote autoconhecimento e autodesenvolvimento. Então nós vamos chegar nesse ponto, né?
Vamos chegar no ponto de falar do medo sob essa ótica, do autoconhecimento e do autodesenvolvimento. Bom dia, Pedro. E obviamente, né, vocês também sabem que eu sou especialista, treinador, palestrante em Enneagrama, então a gente vai também falar do Enneagrama e como que o medo se insere nesse contexto. Oi, Sandra, te cuida, é a Sandrinha, minha colega de pós-graduação na Alubrat. Bem-vinda, bem-vindos todos. Então é isso. Então, a primeira coisa que eu gostaria de trazer para vocês é que a gente conversasse um pouquinho sobre o que é o medo, né? E aí, de novo, se a gente for pesquisar, a gente vai achar diversas definições, diversas abordagens, mas eu gosto de tratar, de falar do medo como uma resposta emocional. Então, portanto, o medo é um sentimento, é uma emoção, e como resposta, precisa ser resposta a alguma coisa. Então, essa resposta emocional que nós chamamos de medo, ela proporciona para nós uma espécie de um estado de alerta. Um alerta em relação a algo que nós temos receio de fazer ou de enfrentar. E por que esse receio existe? Porque nós nos sentimos ameaçados por essa questão, por essa situação, por essa circunstância. Essa ameaça que nós percebemos, ela pode ser uma ameaça na dimensão física nossa, então a gente se sente ameaçado fisicamente ou mesmo psicologicamente. Tudo bem até aqui? Já ouvimos também a palavra pavor, né? Então, se a gente fosse definir pavor, o pavor seria um medo com uma ênfase grande, né? Então, seria um medo muito grande, né? Um medo ao quadrado, né? Ou ao cubo. Então, a gente chamaria esse medo de pavor. Tem um psicólogo americano chamado Paul Ekman, que na década de 70 e 80 ele elaborou, né? Ele fez algumas pesquisas. Esse cara é um pioneiro nos estudos das expressões faciais e das emoções. E ele constatou nas suas pesquisas que existem, segundo ele, né, 7 emoções básicas, que são comuns a toda a espécie humana, independente da cultura. Não sei se vocês já ouviram falar disso, mas é bem bacana, né? Eu não vou me aprofundar nessa pesquisa dele, nem no assunto, mas é para que a gente entenda que o medo faz parte dessas 7 emoções básicas comuns a toda a humanidade. Além do medo, tem a alegria, tem a tristeza, tem o nojo, tem a surpresa, tem a raiva e tem o desprezo. Quando eu tomei contato pela primeira vez com isso, me chamou a atenção o nojo, né? O nojo e o desprezo como emoções básicas, né? E aí é bem interessante, quem quiser se aprofundar nesse estudo, fazer suas pesquisas aí. Quem sabe um dia a gente faz uma live, né? Só sobre isso. Então, para resumir, nós vamos então tratar do medo como uma emoção. E é importante que a gente tenha isso em mente, né, como um norte aí para o nosso bate-papo de hoje. O medo também ou pode ser encarado como uma reação a partir de um contato que nós eventualmente tenhamos, né, com algum estímulo físico ou mental. E aí, quando a gente fala de mental, nós estamos falando dos nossos pensamentos. Então, entram questões subjetivas como a nossa interpretação, a nossa imaginação e, por que não dizer, as nossas crenças. E, de novo, essa interpretação, esse contato que nós temos, que nos gera um estímulo físico ou mental, ele gera também uma resposta de alerta no nosso organismo. E aí, como vocês sabem que eu abordo muito nós como seres integrais, a gente já está vendo aqui o impacto de uma dimensão em outra, né? Então, essa reação que o medo nos gera no nosso organismo dispara também uma reação, uma resposta fisiológica. E a resposta fisiológica clássica ao medo é a ansiedade. Quando nós antecipadamente tememos o encontro com alguma situação que possa nos causar algum mal, segundo acreditamos, por meio das nossas crenças, segundo imaginamos ou segundo interpretamos.
Tudo bem até aqui? É legal falar sobre isso dessa forma, né? Medo do medo que dá. Tem uma música que fala isso, né? Que a Patrícia Pontes cantou lindamente na quinta-feira passada, no lançamento do meu livro, né? O lançamento oficial presencial do meu romance literário De Volta para Casa, Uma Jornada de Alma. Então, medo do medo que dá. Medo que dá de quê? Existe um rol de coisas, né? Nós temos medo de doenças, nós temos medo do futuro, aliás, do qual nós não temos absolutamente qualquer controle, e por isso sim, né, temos medo. A gente até acha, né, que tem controle da nossa vida, total controle da nossa vida, do futuro, mas não temos. Medo da morte. Temos, às vezes, medo de sermos felizes. Já pararam para pensar nisso? Existe um estudo, um conceito que é muito bacana que se chama complexo de Jonas, né? Na psicologia transpessoal a gente se aprofundou nisso enquanto eu fazia minha pós-graduação. E o complexo de Jonas, olha que incrível, ele nos fala sobre o medo que nós temos ou que podemos ter do sucesso, do amor. Sucesso aonde? Em tudo, na nossa vida, nos nossos projetos, no nosso trabalho. Então, olha que loucura, né? A gente ter medo do sucesso. Complexo de Jonas. Esse sim é um tema que eu quero trazer para vocês numa live, tá bom? Agora, é importante que a gente saiba, né? Embora eu não seja médico, mas eu vou falar sobre isso um pouquinho, que o medo ele pode se transformar em uma doença, quando a gente trata o medo como uma fobia. E quando que isso acontece? Quando o medo ele passa a comprometer as nossas relações sociais, passa a causar uma espécie de um sofrimento psicológico. E aí, em casos mais acentuados, há reflexos dessas fobias nas nossas dimensões físicas, né? Que vão se revelar por alguns sintomas, como a sudorese, né? O suor. Já sentiram isso? Diante de uma situação que estavam com muito medo? A ruborização, que seria o nosso rosto, em alguns casos até o corpo inteiro começa a ficar bastante vermelho, né? O famoso calorzinho nas bochechas, né? Taquicardia, uma respiração um pouco mais acelerada. Então, são todos reflexos do medo enquanto uma emoção bastante exacerbada, podendo até ser classificada como uma doença, portanto, uma fobia, se refletindo na nossa dimensão física. E o que seria essa reação do nosso corpo físico a uma fobia, a um medo muito grande? Seria uma espécie de preparação. É quando nós nos sentimos ameaçados por alguma condição, por alguma pessoa, por algum ambiente até, e a gente se prepara e o nosso corpo responde dessa forma para duas coisas, ou para fugir ou para lutar. Esse conceito também é muito importante da gente entender quando vai falar do medo, né? Então a gente vai fugir ou vai lutar contra um leão, de uma forma metafórica falando, né? E esse leão pode ser uma entrevista para emprego, pode ser um momento em que a gente vai ter que falar em público e a gente não se sente à vontade com essa situação. Pode ser quando nós vamos tomar um avião. Pode ser quando nós estamos partindo para um encontro amoroso pela primeira vez. Bom dia, Regina. Bom dia, Michele. Bom dia a todos, né? Pode ser quando nós estejamos frente a frente com um animal, por exemplo, uma barata, ou uma cobra, ou uma grande amiga minha que tem fobia, não é medo, é fobia de aves. Ela não pode ter contato direto com aves. E aqui eu não estou julgando ela e não estou fazendo piada sobre isso, porque isso é muito sério. É uma fobia, é algo que precisa ser olhado com muito carinho, né? O problema, onde que está o problema? É justo quando um simples medo ele se torna irracional. E aí, por se tornar irracional, ele impede que o indivíduo se relacione com as pessoas, que ele saia de casa, ou mesmo que ele consiga agir diante de algumas situações. Essa é a fobia. Então, fobia é uma palavra que tem origem no grego, phobos, com PH, né? Que quer dizer exatamente medo.
Tudo bem até aqui? Tamo junto? E existem 3 tipos de fobia. Não sei se vocês já estudaram isso. Começou mais cedo, Regina. Eu avisei. Desculpa, tá? Mas se você perdeu aí o iniciozinho, você assiste depois, tá bom? É porque eu vou precisar sair 10h30 para buscar meu filho em Guarulhos, que está voando de Porto Alegre para cá, de volta para casa. Tá bom, Regina? Mas acho que você não perdeu nada, muita coisa não, tá bom? Qualquer coisa você assiste de novo o iníciozinho. Então existem 3 tipos de fobia, né? Uma classificação disponível. O primeiro tipo é a chamada agorafobia. Já ouviram falar disso? Que é o medo de lugares que causam na pessoa, no indivíduo, um certo pânico. Então, como exemplos, né, aglomerações, sabe aquelas aglomerações de shows ou em transporte público? Então, a pessoa que tem fobia a isso está dentro dessa classificação chamada agorafobia. O segundo tipo de fobia se chama fobia social. Então, são pessoas que têm literalmente medo das interações sociais. Então, são pessoas, inclusive, que têm dificuldade de olhar nos olhos da outra pessoa com quem ela está interagindo, ou mesmo de falar em público. E não são poucas pessoas que têm essa dificuldade ou esse medo de falar em público, tá bom? Via de regra, está relacionado a um medo de ser julgado. Então, as pessoas realmente ficam mais acanhadas e algumas, de fato, entram em pânico diante da premência de ter que falar em público. E o terceiro tipo de fobia é a fobia simples, ou então específica, né? Que são aqueles medos mais localizados, como o medo de certos animais, como a gente comentou aqui, de certos lugares, de certos ambientes, por exemplo, locais escuros, elevadores, não é isso? Pessoas que têm medo de dias com tempestades fortes ou de andar de avião. Então essa seria a fobia simples. E eu diria para vocês que todos esses medos, todas essas fobias, inclusive, que eu citei aqui, embora a razão ou a motivação do indivíduo as possuir ou possuir esses medos, por vezes não sejam muito claras, a motivação por trás, ainda assim eles são medos conscientes para a pessoa, ou seja, ela sabe que tem esse medo, ela sabe que tem essa fobia e ela até evita situações que vão colocar frente a frente com esse medo. Mas e quando nós temos medos que a gente sequer tem consciência de que eles nos rondam? Medos que definem nossos comportamentos, nossas maneiras de sentir, de pensar e de agir, portanto, de nos mostrarmos ao mundo. Ao falarmos, por exemplo, das... Oi, Flávio, tudo bem? Ao falarmos, por exemplo, das personalidades, segundo o Enneagrama, a gente vê, e eu já falei sobre isso aqui em lives, né, que nós temos as chamadas paixões emocionais, não é isso? Em número de 9. A gente falou sobre isso, acho que umas 2 lives atrás, né? E justo a paixão emocional do Eneatipo 6, portanto, o tipo psicológico número 6, de acordo com o Enneagrama das personalidades, é o medo, que se junta às outras 8 paixões emocionais, que são a raiva, o orgulho, a vaidade, a inveja, a avareza, a gula, a luxúria e a preguiça. Totalizando então as 9 paixões emocionais. Mas percebam que o Eneatipo 6, segundo o Enneagrama, tem o medo, o assunto do que nós estamos falando hoje, como paixão emocional, que vai compor o mecanismo de defesa dele, e, em última análise, vai definir o seu traço principal de personalidade. Nós vamos falar sobre isso. Mas será que o medo é uma exclusividade do Eneatipo 6? Será que os outros eneatipos, ou seja, os outros tipos psicológicos segundo o Enneagrama, vocês que não somos Eneatipo 6, a gente não tem o medo de alguma maneira inserido na formação da nossa personalidade? Então vamos junto, vem comigo. Então nós vamos falar aqui, vou relembrar bem rapidinho, aquela dinâmica
da formação da nossa personalidade. Então, o que acontece? Nós, seres encarnados que somos, quando ocorre a chamada queda de alma, quando nós viemos para cá, para vivenciar essa jornada, essa experiência, essa existência nesse planeta, nós descemos com todos os atributos divinos, com todas as virtudes do coração, portanto, com a nossa essência. A partir das primeiras experiências que nós vamos tendo neste mundo corpóreo, principalmente aquelas experiências iniciais em casa, junto com o papai e com a mamãe, nós começamos uma jornada de nos afastarmos dessa essência. É como se nós abríssemos a porta de casa e começássemos lentamente a deixar essa casa lá para trás. É quando nós vamos tendo determinadas percepções de coisas que nos são ditas ou que nos são feitas, e nós vamos criando uma coisinha chamada ego, que aos poucos vai nos fazendo distanciar da nossa essência. Isso tudo acontece em especial na nossa primeira infância, ou no nosso primeiro setênio, que é de 0 a 7 anos. E, mais importante, associado a esse ego tem sempre um medo. E aí, medo ligado à nossa dimensão emocional. No fim, tanto o ego quanto esse medo que está associado ao ego, eles existem para nos defender, nos proteger. E aí, como nós estamos falando de emoções, eles querem nos proteger de quê? O que o ego e esse medo querem nos proteger? Eles querem nos proteger de traumas, de situações que nós experienciamos e que nós não desejamos mais experienciar. É o medo, portanto, de sentimentos que nós vivenciamos, que nos foram marcados, que nos foram imprintados, mas que via de regra, nos machucaram, ou pelo menos assim nós percebemos quando lá atrás na nossa infância. Portanto, as percepções que nós tivemos das experiências da primeira infância, do nascimento aos 7 anos de idade, originaram em nós, vai anotando aí que cai na prova, originaram em nós um medo que, em última análise, define a nossa personalidade. E a esse medo nós chamamos de medo original ou medo fundamental. Então, cada ponto no Eneagrama, portanto, cada tipo psicológico, simboliza uma personalidade, ou eneatipo, né? Tendo como causa um medo original específico, ou medo fundamental. E do 1 ao 9, esses medos são eneatipo 1, medo de falhar, medo de ser falho. Eneatipo 2, medo de não merecer ser amado. E tudo bem se você não sabe qual é o seu eneatipo, tá bom? Eu falo aqui sempre sobre eneagrama. É muito legal que você saiba o seu eneatipo para assistir as minhas lives, porque as coisas vão fazer muito mais sentido para vocês, mas não tem problema, me acompanhe aqui. O eneatipo 3, qual é o medo dele, o medo original? Medo de não ser valorizado. Eneatipo 4, o medo de não ter uma identidade, de não saber o seu lugar no mundo. O eneatipo 5, o medo de ser inútil. O eneatipo 6, o medo de não poder contar com orientação, uma orientação segura. O eneatipo 7, o medo de sofrer dor ou privação. O eneatipo 8, o medo de ser machucado, de ser invadido pelos outros. Sim, a live fica gravada, Mercedes. E o eneatipo 9, o medo de perder o vínculo com o outro. Como que esses medos então surgem? Eu já comecei a falar lá, né? Quando a gente desce e tal, começa a ter as primeiras percepções. Então, mensagens que a gente recebe na primeira infância, principalmente, de papai e mamãe, do tipo, errar não é bom. Engole esse choro. Por que você está tão feliz? Você está muito felizinho. Não é muito bom ficar alegre desse jeito.
Confiar em si e confiar nos outros não é bom. Essas mensagens ditas e repetidas para nós, quando crianças, por pessoas extremamente importantes e impactantes nas nossas vidas, que são mal interpretadas para nós, vindas dessas pessoas, né, geram justamente esse medo original, ou medo fundamental, contra o qual nós vamos aos poucos desenvolvendo mecanismos de defesa, vícios mentais, paixões emocionais. E esse conjunto todo se revela mais lá na frente no nosso comportamento, na nossa maneira de nos mostrarmos ao mundo, na maneira como os outros nos enxergam, ou, em última análise, na nossa personalidade. Mas não são só mensagens verbais, são experiências reais pelas quais passamos, infelizmente ou não, porque às vezes faz parte mesmo do nosso caminho evolutivo, mas a gente sempre lamenta, né, que tenha muitas vezes que ser dessa forma, por experiências reais, de sermos machucados, invadidos fisicamente. E aí essas experiências reais contribuem também para a formação desse medo fundamental. E para compensar esse medo fundamental e a ele se opor, surge aquilo que eu chamo de desejo fundamental. Então trata-se de uma maneira que a gente elabora inconscientemente para nos protegermos, justamente para nos opormos àquele medo original. A gente acredita nessa busca por esse desejo fundamental como um mecanismo, como um fiel protetor contra os nossos medos originais. É como se nós disséssemos para nós mesmos: eu não quero mais sentir aquela dor que eu senti lá atrás quando criança. Eu não quero mais acessar aquela cena de briga que eu visualizava dos meus pais, entre eles ou comigo, ou talvez com os meus irmãos. Eu não quero mais sentir o que eu senti quando eu fui rejeitado, quando eu fui humilhado ou quando eu fui abandonado. E não importa se eu fui rejeitado, humilhado ou abandonado, importa é a percepção que eu tive lá atrás, quando criança, de que tenha sido. Lembram-se disso? É a percepção que importa. Então, entender essa dinâmica do medo original, em que a gente tenta fugir, e o desejo fundamental que a gente tenta buscar para se opor ao medo original, com base no Eneagrama, é compreender melhor justamente o milenário ensinamento que fala sobre isso, sobre a natureza humana ser justamente movida por medos e desejos. Então a nossa personalidade se estrutura em um movimento de fuga do medo e busca pelo desejo fundamental. Faz sentido isso, né, pra gente? É muito bacana de entender isso, né? Então, o tom geral da nossa personalidade surge dessa dinâmica, que se torna a base do nosso eu. Quem eu sou, como eu sou e por que eu sou. Nós já falamos dos medos, está faltando falar dos desejos fundamentais, né? Então, para o Eneatipo 1, se o medo dele é de falhar, de ser falho, qual que é o desejo fundamental dele para se opor a esse medo? O desejo de buscar sempre pela integridade. Ele busca a perfeição. E é daí que nasce, então, o nome do Eneatipo 1, posição, ponto em que esse que vos fala se encontra, a minha personalidade é de um Eneatipo 1, que se chama perfeccionista. Em oposição ao medo fundamental do Eneatipo 2, que é o de ter a percepção de não merecer ser amado, vem o desejo fundamental de ser amado. Então ele busca o tempo todo se fazer necessário. Ou ela busca o tempo todo se fazer necessária. Nasce então o Eneatipo 2 com o perfil do ajudante, aquela pessoa que se coloca sempre à disposição do próximo. Legal isso, né, gente? Vamos lá, vem comigo, estamos juntos aqui. O Eneatipo 3 tem como medo fundamental, a gente já falou isso, não ser valorizado. Então o desejo fundamental dele é justamente o de ter valor.
como que ele faz para buscar esse desejo? Ele busca o tempo todo sucesso. Ele é o performático, é aquele que quer alcançar metas. E aí ele é classificado como o eneatipo 3, o vencedor no eneagrama. O medo fundamental do eneatipo 4 é o de não ter identidade. E o seu desejo fundamental para se opor a esse medo fundamental é justamente o desejo de saber quem é. E, para tanto, ele busca o tempo todo saber qual é o seu lugar no mundo. De forma que ele é classificado no eneagrama como o intenso do eneagrama. Porque essa busca para ele é uma busca intensa. O medo fundamental do eneatipo 5 é justamente o medo de ser inútil, ter a percepção, ele próprio, né, ou das pessoas que o enxergam como uma pessoa inútil. Então, o seu desejo fundamental é justamente o de ser competente e, para tanto, ele busca o conhecimento. O eneatipo 5, então, vai se chamar o analítico do eneagrama, que é aquela pessoa que está o tempo todo estudando e acumulando conhecimento. O eneatipo 6 tem o medo de não contar com orientação. Lembram disso que a gente falou? Então, como desejo fundamental, ele vai ter o de ter segurança. Para tanto, ele busca o tempo todo a precaução e o planejamento. Não à toa, portanto, o eneatipo 6 é chamado de o precavido no eneagrama. O eneatipo 7 tem como medo original ou medo fundamental sofrer dor ou privação. Para se opor a esse medo original, ele tem então o desejo de ser feliz. E aí ele busca o tempo todo o prazer constante. E com base nisso, ele é classificado no eneagrama como o otimista na mandala do eneagrama, como tipo psicológico chamado de otimista. O eneatipo 8, nosso penúltimo, tem medo de ser machucado pelos outros. Esse medo tem uma base, como todos os outros, lá atrás, na primeira infância, né? Então, para se opor a esse medo original, o eneatipo 8 tem o desejo de se proteger. Para tanto, ele busca o poder. Ele busca se armar, vestir uma armadura. E não à toa ele se chama o poderoso dentro da mandala do eneagrama. E por fim, o eneatipo 9, que tem como medo original perder o vínculo com os outros, usa de um desejo fundamental que é estar em paz. Então ele busca sempre a harmonia nas relações. E, portanto, ele é chamado no eneagrama de o mediador. Todas essas características que eu falei, esses nomes que tipificam os pontos, as personalidades na mandala sagrada do eneagrama, se revelam nos nossos comportamentos. Por isso se chamam de personalidades. E quando a gente consegue enxergar por trás das personalidades tudo isso que eu trouxe para vocês, a gente vai entender que o medo, ele não é um inimigo nosso, mas um forte aliado para que a gente possa se conhecer melhor. Quando a gente consegue aprender sobre esse medo, entendendo que, na verdade, a gente se conecta a esse medo sem perceber, porque ele está imprintado em nós, ele está marcado em nós, no nosso inconsciente, foi imprintado lá na nossa infância, torna-se tudo mais fácil quando a gente vai sair para essa jornada de alma de volta para casa. No fim das contas, essa jornada, ela revela uma busca incessante das frases ou mensagens que nós não ouvimos quando crianças. Frases que o eneatipo 1, por exemplo, gostaria de ter ouvido, mas não ouviu, do tipo, você é bom, mesmo que você erre. Do eneatipo 2, que você é querido, que você é amado. Do eneatipo 3, que você é amado pelo que é, e não pelo que você faz ou realiza. Do eneatipo 4, você é visto como é. Você existe e é importante para mim. Do eneatipo 5, que as suas necessidades não são um problema. Você pode acessar seu coração. Está tudo bem. Do eneatipo 6,
A mensagem perdida que ele busca nessa dinâmica de fuga do medo original e de busca pelo desejo fundamental é de que você está seguro. O mundo é um lugar seguro. No Eneatipo 7, a mensagem perdida é que você não será abandonado. Não tema. Do Eneatipo 8, que você não será traído, invadido, machucada. E por fim, do Eneatipo 9, é que a sua presença é importante. Manifeste-se. Diga o que você quer. Você não vai perder o vínculo com os outros por se posicionar. É possível que a gente não tenha a oportunidade de ouvir essas frases das mesmas pessoas que a gente esperava ouvir quando era criança. Na prática, de verdade. Então, André, o que fazer? Se eu busco por esse desejo fundamental, que na verdade é uma busca por essas mensagens perdidas na infância, e você está me dizendo que talvez eu não vá ouvir das pessoas que eu esperava ter ouvido na infância, onde eu vou as encontrar? Dentro de nós mesmos. Somos nós que temos que ressignificar as nossas crenças, os nossos medos e entender que está tudo bem como está. Fazer essa jornada de alma de volta para casa, acessando de novo a nossa essência. E aí o Eneatipo 1 vai acessar a divina perfeição, entendendo que ele deve aceitar as coisas como são e como estão, e que tudo está perfeito dessa forma. O Eneatipo 2 vai acessar a divina vontade de poder ser quem é e de exercer a sua doação sem interesses outros que não apenas ajudar. O Eneatipo 3 vai acessar a divina esperança, acreditando no fluxo do universo. O Eneatipo 4 vai acessar a divina origem, entendendo que todos nós fazemos parte de uma mesma fonte e todos nós, portanto, temos o nosso lugar no mundo. O Eneatipo 5 vai acessar a divina sabedoria, entendendo que o conhecimento está disponível para todos, que ele não precisa acumular tudo para ele. O Eneatipo 6, que tem o medo como paixão emocional, vai acessar a divina fé, a divina coragem. O Eneatipo 7 vai acessar o divino trabalho, o plano divino, que está ali no ponto dele. E ele não vai mais sofrer dor e privação. O Eneatipo 8 vai acessar a divina inocência. A inocência que ele perdeu lá atrás, porque foi invadido, foi machucada. E por fim, o Eneatipo 9 vai acessar a divina união, o divino amor. Uma virtude para cada ponto do Eneagrama, mas que longe de serem virtudes exclusivas de cada eneatipo, devem ser perseguidas por todos nós. Esse é o objetivo. Nós sabemos que existem diversas maneiras de promovermos o autoconhecimento e o autodesenvolvimento por meio do Eneagrama. Mas nós não podemos nos limitar a buscar a virtude do coração, o atributo divino só do nosso ponto. O nosso retorno para casa, a nossa jornada de alma de volta para casa, significa que a gente acesse todas essas virtudes. Só assim nós poderemos dizer que saímos definitivamente do ego para a essência, que abandonamos a sombra e retornamos para a luz. E isso não se faz da noite para o dia. É um processo. E o convite está aberto para todos. Está disponível. Assistir a essa live pode ser o passo inicial para a gente promover esse tipo de mudança em nós. Agradeço do fundo do coração pela atenção de vocês. Eu particularmente gostei bastante da nossa conversa hoje. Como eu falei, comecei um pouquinho mais cedo para que eu possa agora, assim que a gente encerrar, ir buscar meu filho lá em Guarulhos, que está retornando de viagem. Mas, de qualquer forma, consegui me planejar para a gente ter esse bate-papo. É um compromisso que eu gosto de honrar toda semana, toda quarta-feira, às 10 da manhã,
Papo das 10 com André Pralon sobre autoconhecimento e autodesenvolvimento. Nos vemos semana que vem. Fica o convite. Obrigado por tudo. Obrigado por estarem comigo. Se gostaram desse vídeo, passem para frente. Usem o aviãozinho, mandem um link para quem vocês acham que pode se beneficiar de ouvir as coisas e as reflexões que a gente trouxe hoje. Beijo grande no coração de vocês. Tchau, tchau.